Sejam todos iluminados em o nome do Senhor Jesus. O Senhor, a senhora e toda a sua casa, toda a sua família sejam iluminados, sim, porque quando a luz de Deus brilha, as trevas são dissipadas. Quando a luz de Deus resplandece, as trevas são arrancadas. A pergunta é: se a luz de Deus brilha e resplandece, por que a minha vida está como está? Por que a minha vida é uma perfeita escuridão? Por que a minha vida é trevas? Eu não sou feliz, eu sou uma pessoa que penso na morte, tudo que eu faço dá errado, meu casamento vai por água abaixo, minha família é dividida, são bruxedos, são invejas, pragas, maldições hereditárias. Então onde está essa luz que precisa brilhar, resplandecer? Aonde está? Porque a minha vida está em trevas, eu quero essa luz, eu preciso dessa luz. Pois bem, Jesus disse: vinde a mim. Você quer essa luz? Então vá a Jesus, porque Ele é a luz. Ele iluminou a vida da senhora Filipa, vai iluminar a senhora também. Vai iluminar o Senhor também, vai iluminar a vida de todos aqueles que o busquem de forma sincera. Eu recordo-me de, na minha infância, ter passado por muitos maus bocados com os meus pais. Havia muita violência doméstica em casa e isso acabava por também nos dar termos algumas dificuldades a nível financeiro. Eram discussões muito graves, de chegar ao ponto de haver agressão física, ameaças de morte, e era mesmo muito difícil viver naquela situação. A minha mãe, na altura, não trabalhava, o meu pai é que trabalhava para a casa, mas de qualquer forma não dava para suprir as necessidades que nós tínhamos em casa. Então foi muito difícil ver muitas das vezes a pancadaria à nossa frente, ver a nossa mãe deitada no chão, ensanguentada. Então foi muito traumatizante para mim e para a minha irmã. E à parte disso, ainda sofríamos com vários problemas a nível espiritual, muitos problemas a nível espiritual, de vultos, de vozes, de desmaios. Eu cheguei inclusivamente a ser vista por um médico que me disse que eu tinha um princípio de epilepsia. Tinha por volta dos meus 6, 7 anos, quando comecei a ver vultos. Não era nada ainda muito grave na altura, mas recordo-me de olhar para as portas e ver vultos a passar. Até um dia que a minha mãe levou a minha irmã a uma senhora, que era assim que nós chamávamos, para tentar perceber o que é que estava a passar com a minha irmã, porque a minha irmã sim via, por exemplo, a televisão desligada e ela via pessoas na televisão a interagirem com ela com a televisão desligada. Então, era horrível, ela acordava a gritar, era muito complicado. E então a minha mãe acabou por levar a minha irmã a uma senhora, para tentar perceber o que é que se passava, não é? Tentar ajudá-la. E a minha irmã nessa fase acabou por se manifestar e falar com voz de homem. Isso começou a fazer um bocadinho de confusão, o que é que estava a passar. Era muito sofrimento. Na primeira vez que eu tive coragem de reagir a uma agressão que o meu pai fez à minha mãe, a primeira vez que eu tive essa coragem, eu acho que o meu pai ali apercebeu-se do mal que nos estava a fazer e ele acabou por sair de casa nesse mesmo dia. E eu achei que a partir dali as coisas iam melhorar, não é? Porque há aquelas pessoas que dizem que querem os pais juntos. Para mim, ter os meus pais juntos era um inferno. Então, para mim, foi dos melhores dias da minha vida, foi na altura que eles se separaram, que eu achei que as coisas iam acabar ali. Infelizmente não acabaram. A minha mãe ficou extremamente frustrada com a situação, revoltada, e acabou por começar a descontar nas próprias filhas. A minha irmã acabou por sair de casa também, à revelia, e eu, aos meus 18 anos, também acabei por sair de casa à revelia. E cometi mais um erro, que foi juntar-me com um rapaz para tentar fugir daquela situação que eu vivia em casa, na expectativa de conseguir ter uma família. Só que em muito pouco tempo eu acabei por me aperceber que a pessoa era viciada na bebida e chegava todos os dias a casa tarde, bêbado. Eu que já vinha de uma família onde eu não tinha carinho, eu fui para uma relação onde eu não tinha carinho. E nós acabámos por nos separar,
porque inclusivamente eu acabei por descobrir que ele me traía com várias mulheres e então acabámos por nos separar. E aí aos 21 anos eu acabei por me ver completamente sozinha. Eu tive um esgotamento nervoso muito grave, onde eu estive cerca de 2 anos a tomar medicação muito forte, onde eu basicamente dormia só. Felizmente na altura consegui ultrapassar, com muita força consegui ultrapassar essa situação, só que deixa muitas sequelas. Eu saía para as noites, eu sempre gostei muito de cantar, eu saía para as noites, ia cantar, era uma mulher que gostava de me arranjar muito, andava sempre de salto alto, muito bem maquilhada, muito bem vestida, mas por dentro era tão vazia, tão vazia, tão vazia. Eu cheguei a pedir muitas vezes a Deus, muitas vezes dentro do carro, às vezes agarrava no carro e ia dar uma volta e chorava e pedia a Deus para me matar, porque eu não queria viver. Porque entretanto comecei a acumular dívidas, porque eu tive uma fase da minha vida, quando me separei, que eu tive uma vida muito boa. Eu faturava muito bem, foi quando abri a minha primeira loja e faturava realmente muito bem, tinha uma vida ótima. Só que quando nós estamos na moto de cima, nós acabamos por ter muitos amigos, né? Muita família, muita gente à nossa volta. E então comecei a fazer um crédito para isto, um crédito para aquilo, depois houve um familiar que teve um problema, eu fiz um crédito para tentar ajudar, enfim. Quando dei conta, eu já não conseguia suportar as minhas próprias despesas, eu já não conseguia pagar carro, casa, tive que começar a deixar algumas coisas para trás. Quando dei conta estava sozinha, vazia, cheia de dívidas, até que entretanto aos meus 30 anos eu conheci o pai da minha filha. E foi uma altura maravilhosa porque o pai da minha filha é uma pessoa extremamente atenciosa, extremamente carinhoso e eu não sabia o que era isso. Na altura fiquei muito feliz, foi um namoro maravilhoso, ele sempre uma pessoa fantástica para mim, fantástica mesmo. Só que entretanto eu acabei por engravidar e quando eu pensava que tinha finalmente encontrado uma família e que era desta que eu ia ser feliz, eu acabei por ter, às 24 semanas de gravidez, acabei por ter um problema e fui internada com uma gravidez de alto risco. Esse internamento acabou por me deixar de cama, eu não podia sequer ir à casa de banho, eu não podia tomar banho, eu não podia nada, tudo era tratado na cama. O grande problema que surgiu após este internamento foi o facto de, quando eu saí, descobri que o meu marido me traía também. E foi uma dor assim, tiraram o chão dos meus pés. Eu acabei por colocá-lo na rua, nós acabámos por nos separar e foi assim que eu me encontrei, pronto, realmente no fundo do poço. Nessa altura havia uma igreja universal ao fundo da minha rua, a 100 metros. E eu passava à porta da igreja todos os dias porque eu tinha que contornar a rua e eu pensava assim, um dia vou ter que voltar, um dia vou ter que ir ali à igreja, porque eu já não ia há muitos anos. Eu tinha de facto frequentado algumas vezes, só que eu não me conseguia firmar, ou seja, eu ia com problemas, estava lá um mês e pouco, sentia-me bem, entretanto começava a aparecer trabalho, nas horas que eu tinha designado para ir à reunião, havia sempre uma cliente que queria marcar naquela hora e eu acabava por marcar, quando dava conta eu já não ia. Só que naquela altura, no fundo do poço, né, decidi então procurar ajuda e decidi então ir à igreja e foi assim que eu voltei para Jesus. E a primeira coisa que eu tive que fazer foi libertar o perdão. E aí eu notei que eu comecei a mudar, eu comecei a sentir-me mais leve, comecei a perceber que Deus me amava. Quando eu comecei a ver aquilo que Deus foi fazendo paulatinamente na minha vida, eu comecei a perceber que Ele se importava comigo, então havia alguém que se importava comigo. Foi-me moldando, eu fui conseguindo olhar para mim de outra maneira, a minha filha foi acalmando também, foi se tornando uma criança, hoje é uma criança maravilhosa, não tem explicação, doce, meiga. Eu consegui me livrar de todos os meus fantasmas e acabei por começar a gostar de mim. Tornei-me uma pessoa mais tranquila, consegui perdoar o pai da minha filha, nós somos muito amigos, estamos-nos muito bem. E pronto, as coisas foram-se desenrolando e foram-se desenvolvendo. Hoje, entretanto, eu mantive o meu negócio, hoje, graças a Deus, sou uma pessoa abençoada, Deus foi-me abençoando, todos os anos foi-me abençoando. Eu acabei por inaugurar recentemente um espaço
maravilhoso, uma das melhores zonas de Lisboa, um salão de cabeleireiro que é top. Só que de facto o maior milagre que Deus fez em mim foi tirar dentro de mim todo o sofrimento que eu tinha. E eu sou tão grata, mas tão grata, que não há uma noite que eu não me vá deitar e que eu não agradeça. Porque Deus mudou a minha vida de uma maneira tremenda. Eu moro numa boa casa, eu tenho um bom carro, agora acabei de conquistar outro. Há uma semana atrás acabei de conquistar outro carro. Mas a gratidão que eu tenho mais em relação a Ele é que Ele aceitou-me como eu sou. O Ele ter-me dado amor, o Ele ter-me permitido que eu pudesse conhecer este Deus tão grande, não tem qualquer tipo de explicação. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história e eu não tenho como agradecer. Tudo o que eu possa fazer para Ele não chega para agradecer tudo o que Ele fez por mim, em termos espirituais, em termos financeiros, mas principalmente como pessoa. Depois de tantos problemas, de tantas dificuldades, de uma perfeita escuridão, uma vida horrorosa que a senhora Filipa teve, problemas familiares, problemas espirituais fortíssimos, traições atrás de traições, depois de uma perfeita escuridão, repito, a vida dela começou a brilhar, a resplandecer à luz de Deus. Hoje é uma pessoa feliz, equilibrada. Hoje é uma pessoa bem-sucedida. Hoje é uma pessoa que tem paz, porque está livre do tormento. Ela tem o que a senhora quer. Ela tem o que o Senhor vem desejando. Ela tem hoje a vida que Deus prometeu a todos que o buscam. Por que continuar assim? Por que continuar infeliz? Por que continuar pensando na morte, no fracasso, na derrota? Por que continuar chorando? Se as portas da Igreja Universal estão abertas para apresentar-lhe o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhora, Senhor, há solução para a sua vida. Não importa se você está doente, não importa se você está bloqueado, não importa se a sua vida até então, 40, 50 anos, foi uma completa desilusão. O que importa é que quando você coloca essa vida nas mãos de Deus, todas as trevas são arrancadas. E hoje, sexta-feira, é o dia de arrancar essas trevas. Falta uma semana para a sexta-feira da paixão. Uma semana para a sexta-feira santa. É a penúltima vez que vamos passar pela via dolorosa. Vamos pisar na mesma terra, do mesmo lugar. Foi consagrada essa terra em Jerusalém, no lugar onde o nosso Senhor Jesus passou, para mudar esta situação que você está passando. Você vai cruzar a via dolorosa. Você vai passar de um lado ao outro, mas esses problemas, essas dificuldades não passarão. Escreva numa folha tudo aquilo que lhe tem afastado de Deus. Escreva numa folha tudo aquilo que lhe tem afastado da vida que Deus tem para si e traga hoje mesmo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Aqui no nosso cenáculo do Funchal, às 7h30 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e 7h30 da noite. Na rua Dr. Brito Câmara, número 32, em frente à rotunda dos Bombeiros Sapadores. O Domingo de Ramos celebra o dia da entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Com ramos nas mãos e lançando as vestes, a multidão abria caminho para o Filho de Deus entrar na cidade. Infelizmente, neste período, muitos têm visto entrar nas suas casas a miséria, o desemprego, as brigas constantes e tantos outros problemas. Neste Domingo de Ramos, iremos determinar que a paz, a união e a proteção entrem na sua casa. Será a entrada triunfal do Senhor Jesus no seu lar. Prepare um ramo e traga-o neste domingo.
10 de abril. Domingo de Ramos, às 9h30. No Cenáculo do Espírito Santo no Porto, Rua Egas Muniz, 485, perto do antigo quartel militar da Constituição. No Templo Maior em Lisboa, na Rua Dr. José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas. Em Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüero 151, perto do Centro de Emprego. Ou num templo de Universal mais perto de si. Antes de eu chegar à Igreja Universal era uma vida muito atormentada, ou seja, em todos os sentidos e aspectos. Isto porquê? Porque tinha dificuldades financeiras, tenho 3 filhos, não é? E, consequentemente, isso na vida sentimental também não corre muito bem, porque se há falta de dinheiro, começa a haver falta de tudo, não é? Então corria muito mal, porque cheguei com muitas dívidas e não vivíamos bem mesmo. Antes de chegar à Igreja Universal eu era uma pessoa triste, vazia, tinha problemas espirituais, eu tinha pensamentos de suicídio, tinha insónias, sofria de depressão, por isso é que eu não me dava bem com o meu marido, porque realmente todos esses problemas vieram a afetar também, não é? E isso veio-me a angustiar desde criança, porque o meu sofrimento vem desde criança, porque meus pais se separaram e então isso para mim me afetou muito. A minha esposa tinha alturas que nós, quando nos zangávamos, ela ficava com mágoa, com rancor, chegávamos a estar um mês ou mais sem nos falarmos, não por mim até, porque eu até era pessoa que eu sou pessoa normalmente que antes e agora ainda muito mais, passava-me rápido, não consigo guardar mágoa nem rancor, mas tinha que ser eu sempre a meter-me com ela para que ela voltasse, mas era uma vida difícil mesmo. Chorava muito, tinha muita angústia, não tinha vontade para fazer nada, chorava muito e era horrível, não tinha paz, não tinha nada, não tinha vontade de viver. Conheci a Igreja Universal através de uma empresa que trabalhava na altura e o meu chefe já era da Igreja Universal, então fez-me o convite. Então cheguei à Igreja Universal mesmo no fundo do poço, aí fiz as minhas correntes, libertei-me e estou com uma vida abençoada. Eu senti que ali era o meu caminho, que ali tudo se ia resolver, aquilo que eu andava à procura, era ali que eu ia resolver. Mudou tudo, completamente tudo. Mudou as dívidas que eu tinha, é lógico, levou o seu tempo, porque as coisas não caem do céu, como se costuma dizer. Levou o seu tempo, a minha vida financeira começou a evoluir, comecei a conquistar, comecei a ganhar muito mais do que ganhava naquela altura, porque comecei a fazer os meus votos. Hoje temos paz, temos alegria, somos unidos e está uma bênção. Começámos-nos a dar bem com os meus filhos, foi totalmente diferente, porque não deixei de lhe bater, era à base da palavra, era à base do respeito, e começou as coisas a evoluir e a nossa vida começou a ser transformada. O Espírito Santo para mim representa absolutamente tudo. Porquê? Porque não sei viver sem Deus, não sei viver sem o Espírito Santo. Ao domingo eu participo porque realmente eu tenho que participar mesmo, porque é a paz, a força, nós somos mais determinados, tudo isso faz muita falta ao domingo, sim. A importância de participar aos domingos é a renovação, o carregamento, vamos lá assim, das baterias, para levarmos uma semana com paz, com tranquilidade e com fé. E neste domingo, domingo de Ramos, damos início à Semana Santa. Preste atenção, por favor. Semana Santa, que significa separada para Deus. O que você faz? O que a senhora faz? O que o senhor faz na sua Semana Santa? Se é uma Semana Santa separada para Deus, então o normal é buscar a Deus, é considerar o que o nosso Senhor Jesus passou, sofreu por amor a nós. Entretanto, há quem usa a Semana Santa para si,
para o seu descanso, para o seu prazer, para as suas férias, para as suas festas, para as suas viagens, para a sua família. E atenção, não estou dizendo que é errado você descansar, estar em família ou viajar, mas considera a Deus, separa um pouco do seu dia, pelo menos, de cada dia desta semana e venha buscar a Deus. Começando neste domingo, domingo de Ramos, traga o seu ramo, a sua rama, para ser consagrada. Jesus entrou triunfando, foi a entrada triunfal do nosso Senhor. Então nós vamos ungir, consagrar esse ramo, essa rama, para que quando você entra em casa, no seu trabalho, onde você levar esse ramo, aonde você entrar com esse ramo, aonde essa rama estiver, você possa triunfar. Domingo, o domingo de Ramos, o início da Semana Santa na Igreja Universal do Reino de Deus, para o triunfo da sua vida e da sua família. Qualquer informação, o 21-836-8008.